Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai aprender como somar um campo de horas. Então, uma das minhas alunas lá do curso da Udemy veio com essa dúvida e eu aproveitei a chance aqui para gravar um vídeo. Então, o problema dela é o seguinte: ela tem uma tabela muito parecida com essa, que uma das colunas é um campo de horas, provavelmente horas trabalhadas de algum colaborador, certo? E o que ela quer fazer? Ela quer somar isso aqui. Só que se a gente passa aqui o mouse em cima, quem está mais acostumado com Metabase já sabe que deveria aparecer aqui uma opção de soma, né? Igual quando eu venho aqui nesse código numérico, ele já me dá a opção de somar esse número. E por que não aparece aqui? Porque esse campo, formatado dessa forma, ele fica como se fosse uma string, ou seja, um texto. E como é que faz para resolver, né? Então, a gente não vai conseguir utilizar essa ferramenta nativa aqui do Metabase. Se eu tentar criar essa métrica aqui, ó, expressão personalizada, soma da coluna New Horas, né, que era o nome da coluna, ela nem aparece aqui, né, mas eu posso forçar ela. Colocar aqui horas trabalhadas e tentar visualizar isso aqui. Houve um problema com a sua pergunta. Sim, por quê? Ele não vai conseguir somar aquele campo que ele está interpretando como texto. Então a gente vai ter que utilizar a ferramenta de consulta em SQL, beleza? Essa minha tabela, ela chama tabela hora. Então já estou puxando ela aqui em SQL, dando um select all nela, e a gente vai ver como que a gente vai somar isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar horas e minutos. Para separar horas e minutos, a gente vai utilizar duas funções de string, que é a função left e a função right. A função left, ó, a função left, se eu chamar a coluna new horas, ela vai pegar todos os caracteres da esquerda para a direita, por isso chama left. E a quantidade de caracteres que eu quero pegar é 2, porque eu quero pegar só os dois primeiros caracteres. Beleza? Então, se eu fizer isso e chamar essa coluna aqui de horas, o que eu ganho? Eu ganho exatamente o que eu pedi, né? Então, ele está puxando só os dois primeiros caracteres de cada coluna lá que tem as horas trabalhadas. Mas vamos supor que, ao invés de 07, 05, na sua está escrito só 7, né? 13 horas, 10 horas. Então, as horas que são acima de 10 tá com dois dígitos na frente, mas as horas que são abaixo de 10, vamos supor que só tenha um dígito na frente, como ao invés de 07 tivesse 7. O que ia acontecer? Esse nosso código aqui dizendo para pegar dois caracteres ia pegar o 7 e o dois pontos. Então tem uma forma da gente driblar isso, caso seja o seu problema, que é, ao invés da gente puxar dois caracteres assim, hard-coded, ou seja, colocados aqui de forma bruta, a gente pode puxar quantos caracteres vêm antes do dois pontos. Então é uma forma muito mais elegante de puxar isso, né? Então, para achar qual é a posição do dois pontos, a gente tem que usar alguma função de localização de caractere. Aqui no BigQuery, que é o banco de dados que eu estou utilizando, essa função chama strPos, ou String Position, beleza? Basicamente, ela vai me achar qual é a posição de um certo caractere dentro de um texto. Então, o texto é a coluna new horas e o caractere é o dois pontos. Então, aqui, esse cara ele vai me retornar a posição do dois pontos. A posição do dois pontos em todos os registros é a posição 3, certo? Tem dois caracteres na frente e depois vem os dois pontos. Então, como eu não quero pegar até o dois pontos, eu quero pegar até um caractere antes do dois pontos, eu tenho que pôr um menos um aqui. Eu não vou pôr para vocês verem como que fica. Ele vai puxar os dois caracteres que eu quero, mas ele vai puxar os dois pontos também, ó. Tá vendo? Então a gente tem que puxar até um caractere antes do dois pontos. Só pôr o menos um e nosso problema está resolvido. Agora, independente de quantos caracteres antes do dois pontos você tiver, ele vai puxar, tá? Então, se você tiver 200 horas e 5 minutos, se você tiver 2 horas e 5 minutos, ou então 18 horas e 40 minutos, não importa quantos caracteres antes dos dois pontos, a gente vai puxar, tá? Com essa nossa solução elegante. Lembrando que essa função string position, strpos, ela é para o BigQuery. Se você utiliza, por exemplo, Postgres ou Redshift, procura qual que é o equivalente dessa posição, tá? Então aqui
seria position no Postgres e Redshift, por exemplo. Se você usa ainda outros tipos de banco de dados, MySQL, enfim, procure qual é o equivalente dessa função. Show! Então a gente já tem uma coluna de horas, agora a gente precisa de uma coluna de minutos. Como que é essa coluna de minutos? Ela é muito parecida com a coluna de horas. Muito parecida mesmo. A diferença é que, ao invés de a gente pegar da esquerda para a direita, a gente agora vai pegar da direita para a esquerda. Então a gente vai pegar todos os caracteres até achar o dois pontos da esquerda para a direita. Beleza? Ah, e a gente vai achar isso aqui chamar isso aqui de minutos. Show! E só que aí tem um porém. Isso só deu certo. Por quê? Porque o dois pontos ficava exatamente no meio, né? A gente tem caractere 1, 2 de hora, dois pontos, e caractere 1, 2 de minuto. Por isso que deu certo, porque a posição 3 ela tá bem no centro. Mas se eu tivesse três algoritmos de horas e 2 de minutos, a posição do dois pontos ela é sempre contada da esquerda para a direita. Então ela seria a posição 4 e aqui a gente veria uma anomalia. Ele estaria puxando dois pontos ainda assim. Então a gente tem que puxar a posição do dois pontos nessa string reversa. Então a gente tem que utilizar aqui mais um formatador de string que é o reverse. Então a gente tem que virar do avesso a nossa string que mostra as horas para poder contar da direita para a esquerda. Não sei se fez sentido. Mas, basicamente, a gente tem que procurar uma função que a gente seja capaz de inverter uma string no BigQuery. Então, já vou até mostrar como eu faria essa pesquisa, né? Invert string BigQuery. Que eu não me lembro agora de cabeça, eu só lembro a do Postgres, que é a reverse. Reverse, será? Aqui, ó, reverse. Eu só devo ter instanciado ela errado. Ó, aqui, ó, sample string full, reverse string uff. É o que a gente precisa, na verdade, né? Deixa eu ver. Reverse, eu só devo ter chamado errado. Claro, eu estou chamando reverse no número, né? Porque aqui ele está voltando a posição. Então eu tenho que chamar o reverse na string. Pronto. Então, um exemplo. Se eu tivesse 7 e 20, agora eu vou ter 02 70. Isso é para prevenir que, nos casos que eu tenha 3 dígitos de horas e 2 de minutos, agora eu vou contar do lugar certo para achar a posição dos dois pontos. Beleza? Quando eu inverto, agora eu estou contando aqui. 1, 2, 3, ok, o dois pontos está na posição 3. Eu posso puxar dois caracteres, né? 3 menos 1, da direita para a esquerda. Então, vou puxar 1, 2, e aí vai vir o 20 para os minutos, beleza? Show! Então, depois de tanta ladainha, vamos ver a nossa coluna de horas e de minutos. Perfeito! Então, nossa coluna de horas e minutos funciona. Agora a gente precisa calcular isso, né? Como que a gente vai calcular? Bom, vamos somar. Vamos somar todas as horas, somar todos os minutos. Então, vou colocar uma função de soma aqui. E também vou colocar uma função de soma aqui. Ah, Gabriel, não funcionou. O que aconteceu? Não vamos esquecer que a gente está manipulando strings. E não é porque a gente cortou essas strings que elas deixaram de ser strings. Elas continuam sendo strings, ou seja, textos. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa transformá-las em números. Então, eu vou dar um cast antes e vou transformar em inteiros, tantas horas quanto os minutos. Cast, abre parênteses, lá atrás, as int, fecha parênteses. Show. Então vamos ver como que a gente está agora. Os números são os mesmos, mas perceba que tudo que tinha zero na frente sumiu. Por quê? 07 era um texto. Quando eu transformo em número inteiro, fica só 7. Então faz sentido, né? Agora eu posso aplicar a função de soma em ambos, horas e minutos. Perfeito.
Então aqui eu tenho 118 horas mais 200 minutos. Beleza. Mas vamos supor, para muita gente isso daqui já resolvia, mas vamos supor que eu quero transformar esses minutos em horas também, né? Afinal de contas, 200 minutos são 3 horas e um pouquinho. Então eu quero somar essas 3 horas dentro aqui das minhas horas, pô. Como é que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa é, eu tenho que vir aqui nos minutos e transformar esses minutos em horas. Então eu tenho que dividir por 60. Quando a gente faz isso, agora a gente vai ter 118 horas mais 3,33 horas. Já estamos chegando em algum lugar. E o que eu vou fazer agora? Eu quero separar essas horas inteiras das horas quebradas. Então, eu vou fazer duas colunas aqui. Uma vai chamar horas inteiras e a outra vai chamar horas quebradas. Primeiro, vamos ver como que a gente pega as horas inteiras. Vou pegar aqui, vou pegar esse cara e já vou copiar na coluna de baixo horas quebradas, antes da gente fazer qualquer coisa. Então, por enquanto, as duas colunas estão idênticas. Mas para pegar as horas inteiras, eu quero pegar só o número inteiro resultado dessa divisão. Como é que eu vou pegar? Aqui eu vou usar a função chamada floor. Floor é chão, né, em inglês. Essa função, ela pega o número inteiro que está abaixo daquele número decimal que você está fornecendo. Então, o número inteiro abaixo de 3,33 é o próprio 3. Então, aqui está ele. Então, as horas inteiras eu já tenho, agora eu só preciso das horas quebradas. Basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse número e subtrair as horas inteiras, certo? Então, eu vou pegar tudo isso aqui, vou colocar tudo isso aqui dentro de um grande parênteses, vou colocar um sinal de subtração e vou copiar o que está aqui em cima e colar aqui embaixo. Então, agora o que eu vou estar fazendo? 3,33 menos 3. Então, isso aqui vai me voltar às horas quebradas, que é o 0,33. Show? Se eu tenho 0,33 horas, como é que eu vou saber quanto é isso em minutos? Bom, basta eu multiplicar por 60. Então, eu vou colocar tudo isso aqui dentro de parênteses. Estou colocando tudo, ó, absolutamente tudo, a subtração inteira dentro de parênteses para poder multiplicar o resultado final por 60. E tá aí, 20. Beleza? Então, essas horas quebradas, na verdade, agora não são mais horas quebradas, são os minutos restantes, né? Então, eu tenho 118 horas que vieram da coluna de horas, 3 horas inteiras que vieram da coluna de minutos e 20 minutos restantes que sobraram. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é somar as horas com as horas inteiras. Então, vamos lá. Eu vou copiar, na verdade, eu vou recortar essa coluna aqui de horas e somar aqui em cima. Então, agora só vai ter uma coluna de horas. Vai ser a soma daquelas duas que eu tinha feito. Perfeito. Então, agora eu tenho aqui 121 horas 20 minutos. Mas vamos supor que eu queira deixar no mesmo padrão que estava antes, né? Que era hora a hora, dois pontos, minuto minuto. Então, como é que eu vou fazer? Bom, eu tenho que transformar de volta isso aqui em texto. Primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. Então, eu vou dar outro cast. Só que dessa vez eu vou dar o cast como string, as string. Antes eu dei cast como int, lembram? Agora eu estou dando um cast como string, tanto em cima quanto embaixo. Cast, abre parênteses, vai lá atrás, as string, fecha parênteses. Vou rodar, espera aí só um minuto que fechou aqui. Vou rodar, nada mudou, né? Nada, aparentemente nada mudou. Na verdade eu voltei aqui onde eu estava antes porque o meu computador, se eu passo a mão assim, ó, olha a setinha ali do lado esquerdo, ele volta para a tela anterior. Então eu vou ter que somar novamente aqui. Somar novamente as horas com as horas inteiras e dar um cast nisso aqui como string, mas não tem problema. Aqui também dá um cast como string.
arrancar esse cara. Show! Então voltamos a ter duas colunas, a coluna de horas e uma coluna de minutos. Só que perceba que a coluna de minutos, como antes ela era um número e agora ela virou um texto, então ele vai pegar todas as casas decimais que ele conseguiu encontrar nesse número para transformar em texto. Então, antes de dar o cache, eu vou dar um floor novamente nesse resultadão aqui todo. Então, tudo isso aqui vai tomar um floor, ou seja, ser arredondado para baixo, antes de tomar esse cast. Olha só, agora ficou lindo, 121 e o 20. Se eu quiser juntar os dois, fazer uma coluna só, grandona, então vou copiar isso aqui, vou recortar na verdade. Só que agora, vamos lembrar, eu não vou somar, né? Eu vou concatenar eles, eu vou juntar um no outro. Como é que faz isso? Essas barras retas duplas, né? Essa barra reta fica do lado do shift esquerdo, do lado da letra Z. Então você coloca a barra reta, eu vou colocar aqui os dois pontos, barra reta dupla de novo, a outra metade que eu tinha copiado de baixo. Vou arrancar essa outra coluna que não me é mais interessante. A coluna ficou bem grande, né? O código ficou bem grande, pode até ficar confuso. Porém, a gente fez passo a passo, mostrando exatamente cada parte. Então, se você ver assim do jeito que tá, pode ficar um pouco confuso. Mas a gente está assumindo aqui que a pessoa ia querer ver só o resultado final, né? Vamos supor que você tenha vários colaboradores, né? Então vou entrar aqui nessa tabela. Se eu não me engano, essa tabela ela tem apenas um código aqui, ou são dois? Não, ela tem apenas um código mesmo de colaborador. Mas se eu tivesse vários colaboradores, eu poderia fazer isso daqui agrupando por colaborador. Dá até para fazer, só vai ficar sem graça porque só tem um. Mas eu posso por aqui, colaborador. E aí eu dou um group by colaborador. E aí vai mostrar o número do colaborador e a quantidade de horas. Beleza? Tá aqui o código do colaborador e a quantidade de horas. Só que só tem um colaborador, então não ficou muito legal. Mas enfim, é assim que você soma uma coluna de horas, né, para fazer controle de horas trabalhadas ou qualquer tipo de controle que envolvam horas, principalmente se elas estiverem formatadas como texto no seu banco de dados. Muito obrigado por ter assistido. Te vejo no próximo vídeo. E se você gostou, considere entrar no link aqui na descrição, que tem um link que vai direto para o meu curso de SQL lá na Udemy, tá? No melhor preço disponível. E o meu curso de Metabase também. Então, se você se interessou ou pela plataforma que eu estou usando, ou então pelo SQL, você viu essa aula, mas você gostaria de entender mais, entender os fundamentos, as bases para você conseguir ter esse raciocínio e criar essas soluções, entra no meu curso de SQL também, beleza? Tá aqui na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.